Vamos começar agora a segunda parte sobre o arrependimento e perdão. Então eu estava dizendo que Manassés dentro da prisão lembrou-se de Deus e o arrependimento dele foi grande. Eu imagino a dor muito grande que ele deve ter sentido, porque ele se arrependeu pelos filhos dele, pelos filhos dos outros, por tanta desgraça que ele espalhou por Israel toda, e ele lembrou do pai, né, que foi tão fiel a Deus. Nessas horas a gente como passa um filme na cabeça e você pensa, como eu fui ruim, como eu fui perverso, e como Deus teve misericórdia de mim, porque ainda estou vivo e ainda posso pedir perdão. E naquela condição que ele estava preso, não tinha nenhum Deus que pudesse socorrer ele, porque não existe nenhum Deus de imagem e escultura que possa defender ninguém. Ele lembrou do nosso Deus Altíssimo e ele fez uma oração. A oração dele não está na nossa Bíblia, ela está na Bíblia, na segunda crônica da Bíblia etíope, mas eu vou ler só um pedacinho dela. Vocês podem baixar pela internet, tá? Mas eu vou ler só um pedacinho dela. E diz assim na oração: por isso eu, humildemente, nossa, minha letra fala para vocês, tá meio difícil aqui, a letrinha. Por isso eu, humildemente peço, imploro, perdoa-me, ó Senhor, perdoa-me e não me destrua com as minhas iniquidades. Ó, como que ele tinha a certeza de tantas iniquidades. Perdoa, não me destrua com a minha, ele sabia que Deus podia destruir ele mesmo, com as minhas iniquidades. Não te ires comigo para sempre, com o mal para mim, nem me condene às partes baixas da terra, porque tu és Deus, o Deus daquele que se arrepende. E quando uma pessoa fala em arrependimento, ela toca no coração de Deus. Porque Deus, quando mandou o seu filho Jesus à terra, Jesus pregava: arrepende-se e crede no Evangelho e não peque mais. Ele falou para a prostituta: quem te condena não está mais aqui, eu não te condeno, não peque mais. Tipo assim, arrependa-se, não peque mais. Então, a irmã Ana Paula fala para eu falar sobre o perdão e o arrependimento. Deus perdoa, mas tem aquele perdão que a gente comete hoje e amanhã a gente comete ele de novo, e depois a gente comete ele de novo, e depois a gente comete ele de novo. A gente tem que pensar e lembrar que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. A onipresença dele faz ele estar no passado, no presente e no futuro e em todos os lugares ao mesmo tempo. O perdão que você pede hoje e amanhã você se arrepende, ou depois se você se arrepende, Deus já sabe que você se arrepende, não. O perdão que você pede hoje e amanhã você comete ele de novo, e você cai nele de novo, você cai nele de novo, Deus sabe que você vai cair nele de novo, porque Deus está no seu presente também. Agora, aquele perdão que você pede de coração, que você chega a sentir dor pelo que você fez, que você não quer voltar a fazer aquilo de novo, o perdão genuíno, aquele perdão que chega a doer dentro de você, que você quer rasgar seu peito, se você pudesse voltar aquilo, você rasgaria seu peito e fala: eu nunca mais vou fazer isso, porque tá me doendo demais isso. Eu nunca mais vou fazer. E você realmente não faz, esse perdão, Deus perdoa, Deus esquece. Isso não quer dizer que nós não vamos errar novamente, porque nós somos pecadores, nós vamos ter outros pecados. Então a nossa vida é uma eterna luta mesmo. A gente luta contra o pecado todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. A palavra fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, né? A gente erra, nós somos pecadores. Mas às vezes a gente vê as pessoas choram, se desesperam às vezes na igreja, se debruçam na igreja: me perdoa, me perdoa, me perdoa, eu sou um errante, eu não quero mais fazer isso. No dia seguinte está fazendo a mesma coisa, ou uma questão de oportunidade, sabe aquela coisa, a ocasião faz o ladrão? Ela vai fazer a mesma coisa. Então, a gente acostumar com o pecado e fazer um pecado uma constante na vida da gente, isso aí tá errado.
A gente tem que vigiar para isso, que isso não aconteça. Porque quando a gente tem Cristo no coração, a gente tem que mostrar exatamente o contrário. A gente tem que exalar o bom perfume de Cristo. Você sabe que tem pessoas que são tão sensíveis, às vezes não é cristão, não professa a mesma fé que a gente, mas ela, de olhar para a nossa conduta, para o nosso testemunho de vida, ela percebe que a gente é um cristão. Ela percebe, olha, essa pessoa é cristã, ele é um cristão. Mas por que você sabe? Por causa do jeito dele, por causa da fala mansa dele, porque ele é calmo, porque ele está me trazendo paz. É isso que a gente tem que trazer nas pessoas. A gente tem que dar o bom testemunho de paz, porque errar nós vamos errar e a gente tem que perdoar. Eu assisto um programa de vez em quando, que às vezes até paro de assistir, porque às vezes eu fico meio nervosa, porque é uns casos assim tão assim escabrosos que a gente fica pensando, meu Deus, como que o homem consegue fazer isso? Então o programa às vezes o homem mata a mulher e o policial chega, o homem faz aquela encenação na casa de um jeito como se fosse um Adão que entrou e matou a mulher. E quando acontece isso, a primeira pessoa que os policiais vão atrás é do marido, é da família, alguém da família, geralmente é marido. Geralmente é marido. E o marido, não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Não matei o homem e minha mulher. Aí chama de novo e vão levantando as provas, conversa com a mãe, conversa com o pai, conversa com isso. Eles tinham uma vida boa, não, de vez em quando eles brigavam, o vizinho ouviu uma briga, alguma coisa assim, e o homem é chamado de novo, olha, você tem certeza que essa hora, tem umas coisas que não tá batendo no seu, você tá falando uma coisa que não tá batendo com a outra, com os horários, não, mas eu não fiz isso, eu não matei minha mulher, eu era uma mulher. Aí vem aquela prova de DNA, aí o policial fala, olha, na cena do crime só tinha o seu DNA e o DNA da sua mulher. Aí o homem começa a chorar. Eu estou arrependido, fui eu que fiz, eu estou arrependido, eu não devia ter feito isso. Será que estava arrependido mesmo? Quando a pessoa se arrepende na hora, é capaz dela fazer o ato, na hora ela ligar a polícia e já esperar, falar, fui eu. Ela só se arrependeu porque era interessante ela se arrepender. Porque não tinha mais jeito dela fugir, as provas estavam lá, olha, só tem o seu DNA e o DNA da sua mulher aqui, você tá dentro da cena do crime. Aí a pessoa, fui eu que fiz mesmo, eu tô arrependido, eu tô muito arrependido, não devia ter feito isso com ela, não sei o quê, mas só porque foi pego. Por isso se arrependeu. Então isso não é um arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, Deus conhece. Deus conhece a gente desde antes da gente entrar no nosso ventre. Deus conhece a gente. Quando a gente peca, é para a gente sentir algo dolorido no coração. Um cristão não pode acostumar com o pecado. Pedir perdão hoje e amanhã cair no mesmo erro. Pedir perdão hoje e amanhã cair no mesmo erro. Nós somos pecadores, sabemos disso. Nós só não vamos ser pecadores quando nós formos para a glória, porque Jesus trouxe o reino dele, mas é um reino terreno, é um reino que para a gente ter acesso ao Pai e para a gente ter ele como seu Salvador. Você veja bem, Jesus levou na cruz os pecados, mas a gente ainda peca. Jesus levou na cruz as nossas doenças, mas a gente fica doente ainda. O não pecado, não ter doença, não ter mais lágrimas, não ter mais sofrimento, vai vir quando a gente for para a glória, que vai ter um corpo glorificado. Aí sim vai estar completa a missão. Enquanto estivermos aqui, nós vamos ser pecadores. Mas a gente tem que vigiar para esse pecado não ser uma constante na vida da gente. Porque o pecado, você vê, Manassés, ele foi perdoado. E ele voltou para Jerusalém. E ele retirou tudo que ele fez. Ele tirou todos os postigos, tirou todos aqueles altares. Aos altares a Balaíns, aos Baals, ele limpou, ele fez uma limpa, ele limpou tudo, ele voltou o sacrifício legítimo do sacerdote, purificou os sacerdotes, voltou o sacrifício
que agradava a Deus, fez o povo também voltar ao sacrifício legítimo, destruiu aquela estátua que ficava lá no Vale de Ben-Hinnom, essa estátua de Moloque ficava lá no Vale de Ben-Hinnom, futuramente virou o lixão de Jerusalém. Ele fez tudo certinho. Ele morreu aos 55 anos. Ele morreu, quantos anos ele tinha quando ele morreu? Eu não lembro a idade que ele tinha quando ele morreu. Ele reinou aos 55 anos. Mas a maldade dele também foi tanta que, segundo alguns historiadores, acredito que até o Joséfo imputa a ele a morte de Isaías. Ele matou Isaías. Olha a ruindade dele, a maldade dele. E ele limpou Israel. E a adoração no templo voltou à oração que agradava a Deus. E ele nunca mais fez o que ele fazia. Não voltou mais àqueles pecados de idolatria. Morreu e foi enterrado no jardim do palácio onde ele morava. Deus perdoou. Deus perdoa aquele que se arrepende, mas que arrepende profundamente de coração e que não volta a praticar aquele pecado. Ele pode até praticar outros, porque a gente vai pecar. A nossa luta é justamente contra isso, porque a nossa carne luta para pecar. Mas Deus perdoa aquele que chega até Ele de coração e pede perdão. Deus, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia porque eu sou pecadora, eu sou um pecador. Tenha misericórdia, me perdoa. Deus perdoa. O único pecado que a Bíblia fala que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo, Deus não perdoa. Mas, irmão, hoje, se tem algo para você apresentar a Deus que está te machucando, que está doendo aqui no coração, peça perdão a Deus. Deus é Deus de perdão. Deus é Deus que ouve o arrependido. Deus é Pai, não é padrasto. Ele vai te perdoar. Ele quer te levantar, Ele quer te fazer uma pessoa justa, Ele sabe que você é um pecador, Ele conhece as suas fraquezas. Não volte a pecar novamente, tenta levar uma vida justa. A gente tem que ter um testemunho de vida lá para o mundo, porque o mundo oprime a gente e a gente tem que ter um testemunho bonito. A gente não pode ficar devendo, não pode ficar mentindo, não pode ficar bebendo lá fora, usando de droga, dando mais más influências. A gente tem que ser uma influência boa para o mundo, porque nós defendemos Jesus Cristo. Então a gente tem que ser uma influência boa, uma influência santa no mundo. Nós temos que procurar isso no mundo, mostrar isso para o mundo. Se arrependa do seu pecado, peça perdão a Deus. Deus vai te perdoar, Deus vai te fazer uma pessoa nova, Deus vai renovar os seus sonhos, vai renovar a sua vida. Você vai se sentir muito melhor quando você arrancar do peito essa agonia que você sente por um pecado que você cometeu. Não guarda não, apresenta a Deus, vai aos pés da cruz, chora aos pés da cruz, mostra para Jesus o que aconteceu. Ele vai te perdoar, Ele vai te perdoar. Jesus é maravilhoso, Jesus é santo. Eu oro para que você encontre a paz em Jesus Cristo. Eu oro para você, vai atrás do seu perdão e tente não pecar mais. Tente não pecar mais. A nossa luta é contra a carne mesmo. A carne leva a gente ao pecado, o mundo seduz a gente tem que lutar contra a carne e contra o mundo. Mas nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. A gente sabia que a viagem ia ser difícil, mas ela é certa, a chegada é certa em Cristo Jesus. Eu oro para que Deus abençoe a vida de quem está assistindo essa palavra, que Deus abençoe. Fique firme em Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele vai levar a igreja em nome de Jesus. E tenha paz, porque quando você se arrepende dos seus pecados, apresenta a Deus esses pecados, sente que foi perdoado, a primeira coisa que você sente no coração é paz. Eu falo para você porque eu já tive muita dificuldade em perdoar, muita dificuldade em pedir perdão, muita dificuldade em me arrepender. Eu sempre achava que eu estava certa, mas quando eu vi que não, Deus me trouxe paz porque eu pedi perdão.
Amém. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos.